só para se concentrar. Então hoje eu vou começar com um assunto que me pediram. Eu vou começar com ele porque nem tem muito quem render nele. Então é uma coisa simples, assim, apesar de ser uma das coisas que mais as pessoas questionam e que mais leva à angústia, porque a gente fica se perguntando o tempo todo e parece que não tem resposta, não tem solução. Mas é simples de entender. Só é a gente se desfazer de todas aquelas coisas que a gente... Tipo aquela coisa decorada, construída na nossa mente. E enxergar as coisas com lógica. Então, uma das meninas perguntou... Por que assim, como é que a gente consegue lidar com os problemas do cotidiano, né, da vida? A gente vê a desigualdade, o sofrimento das pessoas, né, porque tem tanta gente, uns tem tantos e outros não tem nada. Como a gente não ficar, só basta a gente ter 2 filhos em casa. Então você tem 2 filhos, você educa do mesmo jeito, você ensina valores, né? Todo mundo sente dentro de si, independente da educação, que não se deve machucar os outros, não se deve fazer com os outros o que a gente não faria, o que não queria que fizesse com a gente, né? Trazer sofrimento. E sim, cresce valorizando aquilo que você ensinou, não querendo dar desgosto à mãe, né? Fazendo o melhor para o outro irmão, fazendo o melhor para todo mundo, por ele mesmo, ele tem uma consciência. E o outro irmão não, o outro irmão pensa mais nele, não, eu quero fazer as coisas que eu quero, que dá na minha telha, e não pensa muito no reflexo que vai acontecer com os outros, né? Ele está focado nele. E a pessoa, como pai ou mãe, o que é que vai fazer? Vai matar o outro filho? Né? Seu filho da mãe, eu vou acabar com você porque você tá me desobedecendo, né? Eu te ensinei a ser bom e você não é. E a consequência das coisas que você faz vai refletir no teu irmão, né? Teu irmão vai sofrer também as consequências do que você faz. Mas apesar de tudo isso, apesar do seu filho não ser como você esperava, né? Ele fazer coisas que você não gostaria que ele fizesse, é teu filho, você ama ele. E você tem paciência com ele, apesar de que, infelizmente, as atitudes dele acabam refletindo nas outras pessoas que não fazem nada errado, né? Mas, mesmo assim, você não vai desistir dele. Por quê? Porque ele pode ser ruim, né? Ele pode fazer errado, mas você não é. Você tem o seu valor. Então, é dessa forma que a lei divina também funciona, de certa forma. Se a gente é capaz de fazer alguma coisa boa, desejar o bem para o outro, não querer mal às pessoas que a gente ama, ou até as pessoas que a gente não conhece, né? Como um amor universal, imagina Deus que é milhões de vezes mais perfeito que a gente. Então não tem nem como questionar isso. Mas, imagina, por exemplo, a lei de Moisés antigamente era aquela. Roubou, apedreja. Matou, apedreja. Traiu, apedreja. Era assim que se acabava com as pessoas que faziam coisas erradas. Então, será que se tivesse continuado essa lei de matar todo mundo que aprontava, será que o mundo hoje era melhor, né? Ou será que aquelas pessoas que apedrejavam todas teriam se tornado também assassinos? E o mundo continuaria do jeito que está? Então é isso que a gente tem que pensar. Que a desigualdade social, o sofrimento, as dificuldades, o sofrimento geral que acontece no mundo, não tem a ver com Deus, né? Deus colocou a gente aqui, é uma escola.
pra gente ir se aperfeiçoando e melhorando e ajudando os outros. Não colocou, se tudo fosse perfeito, aqui não era terra, era o céu. É desse jeito que as coisas acontecem. Então, a gente faz a nossa parte, a gente constrói valores, a gente aprende, a gente faz o melhor. Outras pessoas, elas precisam de tempo para poder se tornar melhores, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai dar murro em ponta de faca a vida toda. Mas qualquer um de nós, não tem essa de dizer que a gente é perfeito. Qualquer um de nós, em algum momento, já contrariou o pai ou a mãe, ou fez alguma coisa que a gente tinha que passar por alguma experiência, né? Mesmo que desse errado. E se toda vez o pai chega, não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso. Então uma hora você vai, poxa, isso não é legal comigo, né? Então Deus é assim também, né? Deus está ali. Como tem uma lenda indígena que fala que o pai levou o filho para o pico da montanha e deixou ele lá sozinho à noite, né? Ele com os olhos vendados para meditar. É um ritual para se tornar adulto, né? Digamos assim. E o pai foi embora e deixou o filho lá, com os olhos vendados, na noite toda, né? Ouvindo o sussurro dos lobos, dos ursos, o vento. E o filho morrendo de medo, com certeza. Claro, ele não estava vendo nada, mas ele tinha que passar por aquela provação para se tornar mais forte. E quando o sol despontou, quando o filho tirou a venda, né, dos olhos, o pai estava lá o tempo todo, vigiando ele, né? Estava lá protegendo ele. Mas o filho não podia saber que o pai estava lá, porque senão o filho nunca vai crescer. Ele sempre vai estar se sentindo protegido, sempre vai estar se sentindo protegido, né? Então a gente precisa aprender com nossas experiências. E tudo tem consequência, né? Todas as atitudes que a gente faz, que machuca alguém, quando a gente tira de quem tem menos, né? Tudo isso reflete no outro. Mas tudo é um amadurecimento, né? Tem pessoas que às vezes passam por situações muito difíceis, mas quando elas estão de boa, elas esquecem que passaram por situações difíceis e faz o outro sofrer também. Então é preciso ter uma valorização. Então é isso, quando Jesus veio, ele quebrou a lei de Moisés. Então ele disse, eu dou uma nova lei, amai-vos uns aos outros. Chega com essa coisa de ficar jogando pedra em todo mundo, matando todo mundo. Ah, fez errado, mata. Porque quando a gente mata o outro que fez errado, a gente não se torna melhor do que ele. É desse jeito que as coisas funcionam. Então, quando Jesus disse amai-vos uns aos outros, é como Buda também fala, ação valorizada, né? Você ter modo de vida correto. Quando você tem modo de vida correto e consciência de quem você é, você pratica o bem. E isso faz com que toda uma cadeia vá melhorando, né? A gente vai passar dificuldade. Não tem, esse mundo aqui é um mundo de dificuldade, por melhor que seja tudo, sabe? Mas a gente sempre vai passar dificuldade, não tem jeito. Mas a gente deve fazer o melhor por nós. E essa atitude que a gente tem se projeta no mundo, se projeta no outro, né? E faz o bem. Então é uma cadeia. Por isso que a gente tem que espalhar o bem e construindo para que sempre o bem seja maior do que as tristezas, né? As coisas ruins que acontecem. E a gente vai espalhando, e isso vai se tornando, vai se alastrando e vai fazendo bem. Mas assim, a gente começa com um tijolinho, é uma construção. Porque Deus está ali para observar a gente, proteger a gente e ajudar a gente. Mas os outros que fazem o mal também são filhos dele. E ele também quer que eles, uma hora, eles entendam isso. E por isso que ele dá força para a gente, que presta mais atenção no bem. Para que a gente possa, com a força do bem, eu não falo destruir, mas assim, desfazer tudo que aquilo que é mal faz. Tô vendo você, Ninha. Que bom que você tá aí. Tô vendo o Sérgio também. A Ana entrou. Então, que bom que vocês estão me assistindo. Então, vou falar sobre os assuntos que eu prometi hoje, tá? Então é isso. Não dá pra colocar a culpa de Deus nas coisas ruins que acontecem no mundo. As coisas ruins que acontecem no mundo é consequência do próprio ser humano. E outra coisa também. Não existe ninguém 100% ruim, nem 100% bom. Não existe. Eu vou dar um exemplo aqui por quê. Porque vamos dar um exemplo básico. Por exemplo, se você vai estudar para um concurso
Então, ou então você está querendo um emprego, né? Tem 20 vagas ali. Então, você, eu preciso dessa vaga, eu preciso trabalhar, eu tenho que me esforçar para conseguir esse emprego. Aí você consegue. Aí você, fiquei feliz, cara, consegui um emprego, me esforcei, foi tão bom. Mas alguém ficou sem emprego. Alguém que também precisava. Alguém que estava concorrendo igual a você. Então, você fez bem, você tinha que fazer a sua parte, né? Você precisava, mas alguém ficou sem emprego, né? Então, infelizmente, cada atitude que a gente tem, por mais que a gente não vai viver, ai meu Deus, tô com consciência pesada, eu fiz isso, ou vai parar de fazer qualquer coisa, porque vai interferir, né, na vida do outro. Mas infelizmente é dessa forma. Então é por isso que a gente não pode jogar pedra em ninguém. Porque até atitudes ruins, muitas vezes das outras pessoas, faz com que outras pessoas observem e despertem a não ser daquele jeito, a não agir daquela forma. Então a gente pode dar um exemplo aqui, eu não quero citar, eu não quero envolver política, não, religião, nem nada. Mas o que acontece? Quando a gente vê a natureza sofrendo, né? Infelizmente por atitudes dos seres humanos, então a gente reflete as nossas próprias atitudes, né? A gente são pequenas coisas que a gente faz que pode também trazer malefícios ao meio ambiente. Então a gente se toca. Então uma coisa ruim que aconteceu faz com que a gente caia em si e não faça também. Então é isso. A vida é assim. É o que fala o Yin Yang, né? Que tem muita gente que tem medo, diz que é um símbolo do mal, não sei o que, mas não é. Significa as duas polaridades. Que tudo nessa vida, existem dois polos, existem dois lados. Que é preciso para que a gente cresça, a gente evolua. Então, isso é muito simples de se falar. Que Deus não tem culpa das coisas ruins que acontecem no mundo. É simples assim. Ele simplesmente é paciente e tem esperança. Que todo mundo vá procurando sempre o que é bom e fazendo sempre o que é bom. Tá? Então, encerrado o assunto sobre Deus. Deus não é religião. Tá falando em Deus aqui, eu não tô falando em religião, porque Deus não é religião. Deus é Pai de todos nós, independente de religião, até quem não tem religião. E é isso. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta mais em relação a isso, porque eu nem gosto de falar muito nisso, mas quando eu tenho que falar, eu falo. Mas assim, porque Deus pra mim é como um amigo, o meu melhor amigo, onde quando eu converso com ele o tempo todo onde eu vou, sabe? Como se fosse um amigo mesmo, é simples assim. Não é aquele ser assim que tá lá tão distante, tão difícil de chegar nele, tem que fazer um monte de ritual pra chegar nele, tá limpinho, tá não sei o que, entendeu? Tá aqui dentro. Deus fez a gente, a imagem e semelhança dele, para que a gente refletisse a imagem dele para o mundo, né? O reflexo dele nas coisas boas, fazendo sempre o melhor que a gente puder. Mas a gente nunca vai ter certeza de como fazer tudo. A gente vai ter que aprender por muitas coisas que a gente passa, sabe? Mas a gente está sempre fazendo o nosso melhor naquele momento, dentro do que a gente entende, do que a gente pode. Então isso é que é importante, é sempre se esforçar. É que não vamos perder a fé, né? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu vou dar uma pausazinha aqui e já volto com a live sobre meditação. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu falo na próxima live. Muito obrigada que assistiu. Beijo.